Bem-vindo a todos a mais um debate jovem, MUPADESB LP 2018, aqui diretamente da subsede de Mococa, interior de São Paulo. Neste ano nós faremos aqui uma abordagem sobre a temática A Razão da Nossa Fé no século XXI. Lembrando a todos que este bate-papo está sendo transmitido via rede social, pelo Facebook da MUPADESB LP. Nós gostaríamos neste momento de pedir a todos os presentes que durante o debate possam permanecer em silêncio, para que todos nós possamos alcançar êxito neste propósito. Neste momento eu gostaria de apresentar os nossos irmãos aqui que compõem a mesa do debate, do bate-papo jovem da MUPADESB LP. Está conosco nesta tarde Alessandro Dias, formado em Engenharia Elétrica e especialização em Gerenciamento de Projetos pela Vanzolini na USP. É membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo do Campo, desde 1995. Neste tempo, serviu ao Senhor grande parte da sua vida na congregação do Jardim Esmeralda, onde atuou como regente e líder de jovens e adolescentes, bem como professor da EBD para jovens e varões. Atualmente é o líder nacional da MUPADESB e integrante do corpo diretivo da SEME. Nosso Alessandro tem 1 minuto para dar a sua saudação aqui a todos os presentes nesta tarde. Meus queridos, recebam a paz do Senhor. A todos que estão na live, nós gostaríamos de agradecer a sua participação. Para mim também é uma honra estar aqui com vocês, podendo contribuir nesse evento tão marcante para essa cidade de Mococa, para essas regionais que estão participando desse evento. Eu tenho certeza que nós iremos aprender muito aqui durante essa tarde, iremos crescer juntos para a glória do nome do nosso Deus. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Também está conosco o pastor Edson Luiz Gregório, técnico em cafeicultura pela Universidade Federal do Sul de Minas, casado há 27 anos, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador em 1983, foi consagrado ao diaconato e ao presbitério ainda jovem, e está no ministério pastoral desde 1989. Como pastor regional, atua desde o ano de 2005 em Guaxupé e agora em Mococa, onde já está há 4 anos. A palavra, pastor Edson, uma saudação aos presentes. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. São todos bem-vindos ao segundo dia do nosso 15º Congresso Regional. Louvo a Deus pela vida do pastor Carlos Basaglia, por esse momento tão importante, irmão, de nós estarmos aqui com as lideranças dos nossos jovens, Alessandro, que é o líder geral no nosso campo, da nossa Mocidade Unida Pentecostal, e os demais líderes aqui das regionais, o Silvério, o Elito e o Marcos, pastor Marcos. E vai ser um momento muito importante, porque teremos oportunidade para falar alguns temas importantes e atuais, que vai estar dentro do tema trabalhado, Jesus, a razão da nossa esperança. Acredito que vai ser muito importante esse debate, Basaglia. Obrigado. Amém, Deus abençoe, pastor Edson. Também está conosco Letícia Aparecida Teodoro, possui licenciatura em Pedagogia e curso básico de Teologia pela FATEBENE. Serve ao Senhor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo do Campo, na congregação de Arceburgo, Minas Gerais, desde 1991. É líder de jovens local há 13 anos e faz parte da diretoria regional, setor 10, como coordenadora de evangelismo. É superintendente da EBD local e coordenadora do departamento infantil, bem como tesoureira dos jovens, EBD e crianças. Com a palavra, Letícia Aparecida Teodoro. A paz do Senhor a todos. Estamos felizes por mais esse momento que o Senhor nos concede
de estar aqui para falar um pouquinho do amor de Jesus, porque Ele é a razão da nossa esperança. Muito obrigada. Deus abençoe. Também conosco, nosso irmão Eliton Israel Pereira, formado em arquitetura e urbanismo, com ênfase em mobilidade urbana, pós-graduado em docência superior e lecionou no Instituto Federal de Minas Gerais. É membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, em Guaxupé, Minas Gerais. Presidente da MUPADESB LP, Setor 9, Superintendente Regional da IBD, Setor 9, e professor da Sala de Jovens, bem como secretário regional da Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, Setor 9. Além disso, é sócio do Escritório Cidades de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia e ocupa o cargo de secretário de Obras em Desenvolvimento Urbano de Guaxupé e engenheiro de tráfego. Com a palavra, nosso irmão Elton. Paz do Senhor para todos os jovens, todos os irmãos. Nós agradecemos a Deus por este momento tão importante que o Senhor nos dá para mais um pouco aprendermos a palavra de Deus. Também louvamos a Deus pela vida do pastor Edson, do irmão Silvério, pastor Marcos, também o nosso irmão Alessandro, todos os irmãos que aqui estão, para mais um momento muito nobre, muito especial. A cada dia, a cada momento da MUPADESB é construído um pouco mais dessa história de uma juventude que trabalha para anunciar o Evangelho de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe nosso irmão Elton. Também está conosco pastor Marcos de Oliveira, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, desde 1987. Foi líder de jovens por aproximadamente 20 anos e atualmente é líder regional de jovens do setor 11, bem como pastor local da subsede de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, auxiliando o pastor regional, pastor Gessé Cruz Duarte. Com a palavra, pastor Marcos. Nessa tarde quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Para nós também é uma grata satisfação podermos estar participando do 15º Confraternização dos Jovens e nesta oportunidade também fazendo parte juntamente aqui com o pastor Edson, também o nosso irmão líder, irmão Silvério, com o evangelista Alessandro, que é o nosso líder nacional, como os demais líderes, também nosso irmão Érito, e a toda a mesa aqui posta para esse trabalho tão importante da obra do Senhor. Deus abençoe, pastor Marcos. Também conosco, nosso irmão Silvério Sales de Almeida, é músico e membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, desde 1985. Foi maestro da orquestra e coral de Guaxupé, líder de jovens e regente da banda e coral de Guaranese. Atualmente serve a Deus como cooperador na subsede em Mococa e um dos maestros do coral, bem como líder de jovens local e regional do setor 10 em Mococa. Com a palavra, nosso irmão Silvério. A paz do Senhor a todos. É uma alegria imensa estar mais uma vez participando de mais um congresso regional. É um privilégio estar recebendo a todos aqui neste dia. Pastor Edson que nos direciona, no comando aqui da nossa regional. Deus abençoe pelo apoio. Nosso irmão Alessandro, nosso presidente nacional, isso também dá todo o apoio que a gente precisa. O Wellington, o Marcos de Paraíso, o Edson de Guaxupé, aqui do meu lado o Maurício, presidente da CEPADESB, Letícia, pastor Carlos Basaga, todos os irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Silvério. E finalizando o grupo de debatedores desta tarde, nosso irmão Maurício de Souza, técnico em enfermagem, presbítero capelão pela ACAFEB, Associação de Capelania Federal Brasileira Internacional, serve a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, na congregação da Coab 2 em Mococa, interior de São Paulo, há 20 anos. Já foi líder de crianças, adolescentes, jovens, superintendente da IBD, professor de teologia da FATEBN, líder de missões local e regional da SEMI, setor 10, por 3 anos. Atualmente
é secretário da igreja, professor da IBD e líder da CEPADESB, setor 10. Com a palavra, irmão Maurício. Graça e paz a todos os jovens, amém? Parece que vocês estão cansados, amém? Somos gratos a Deus pela vida da diretoria, nossos irmãos, ao líder nacional Dias, que se deslocou de São Bernardo do Campo para nos dar essa atenção, e a vocês, jovens, que se deslocaram das suas cidades, daqueles que são daqui também, em especial os jovens ali da Coab 2. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Claudinei, que nos também liberou a estar junto com nossos irmãos para participar, nosso pastor Marcos, nosso irmão Hélito, Letícia, pastor Edson Gregório, Silvério e pastor Carlos Bazaglia, e agradecer o convite do nosso irmão Manassés também, pelo presente que ele nos deu, de estarmos juntos aqui. Eu espero que os irmãos, os jovens em especial, aproveitem bem e que Deus abençoe cada um em Cristo Jesus. Então, nesse momento, nós vamos iniciar este debate Jovem MUPADESB LP 2018. Vamos escolher neste momento o primeiro debatedor que estará respondendo a primeira questão. Número 5. Nosso irmão Alessandro Dias vai estar responsável, incumbido de responder a primeira pergunta. Vamos agora neste momento sortear a pergunta a qual ele ficará incumbido. Pergunta de número 3. Eu tenho aqui em mãos uma reportagem que foi mencionada, uma reportagem do dia 20 de maio de 2018, do programa Conexão Repórter. O título diz assim: Roberto Cabrini busca evidências da existência de Jesus na Terra Santa. Conexão Repórter dessa segunda-feira traz uma investigação que parte de uma pergunta desafiadora: é possível encontrar evidências científicas da existência de Jesus Cristo? Diante desta matéria, a pergunta selecionada e escolhida para essa tarde é: a fé cristã é irracional? Com a palavra, o irmão Alessandro Dias. Nós tratamos, é bem claro essa pergunta: a fé cristã é racional? Obviamente não. A fé cristã, ela tem uma razão. Ela tem, na verdade, a gente pode até também dizer que a academia científica, ela está se rendendo cada vez mais à comprovação da existência de Jesus Cristo. Alguns estudos, principalmente arqueológicos, têm descoberto evidências palpáveis da existência de alguns relatos bíblicos. Então, quando nós atuamos nesse campo do conhecimento, obviamente que nós temos 4 tipos de conhecimentos: o empírico, que é o conhecimento popular; nós temos o conhecimento científico, que ele é comprovado através de laboratórios, através de teorias; nós temos o conhecimento filosófico e o religioso, que é o teológico, que você não precisa provar, porque ele é uma verdade absoluta. Você não precisa provar se sim ou não. Só que, todavia, a fé cristã não é uma fé morta, é uma fé viva. E nós conseguimos provar a existência da fé através de milagres. Milagres que têm acompanhado a igreja desde da sua fundação. Então, se nós formos analisar, e se eu for perguntar para esse público de jovens que estão aqui me ouvindo, todos aqui terão alguma experiência pessoal com esse Cristo que a igreja prega. Então nós podemos dizer com toda certeza que a fé cristã, ela não é irracional, ela é uma fé coberta de razão. E nós trabalhamos dentro das duas vertentes. Não trabalhamos apenas com a razão e também não trabalhamos apenas com a fé. Se nós trabalhássemos apenas com a razão,
nós seríamos céticos, não acreditaríamos em nada. E se nós trabalhássemos apenas com a fé, nós seríamos fanáticos. E o cristianismo em nós não promove isso. Promove em nós uma fé com qualidade, com razão. Nós acreditamos naquilo que vemos, nós acreditamos naquilo que sentimos. Amém. Pastor Edson tem direito a uma réplica de 2 minutos. Amém. A visão pastoral, irmão, que nós, até ontem na mensagem, o presbítero Mateus Cesário, ele enfatizou qual a razão da nossa esperança. Ele nomeou a primeira questão é que Jesus, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Depois ele mostrou que o sacrifício de Jesus foi perfeito. Imaginemos que se a morte de Jesus fosse um mito, não fosse verdade, é um mito. Como que em todo o planeta Terra pessoas têm se convertido, deixado tudo, como esses jovens que hoje nós vamos receber aqui, centenas de jovens, estaria aqui todos enganados, fomos enganados, foi um erro, isso não é verdade. Todos estão aqui, têm certeza absoluta que Jesus, Ele está vivo, que Ele veio como Cordeiro de Deus, morreu por nós na cruz do Calvário, com muitas testemunhas, a Bíblia mostra muitas testemunhas. Paulo disse, depois de mais de 500 irmãos, viu Jesus ressuscitado. Então, ainda que a ciência não acha tantos argumentos para provar a existência de Jesus, a vinda dele como Filho de Deus, mas nós temos certeza absoluta que a obra da redenção iniciou no nascimento de Jesus no Calvário e continua entre nós a obra da redenção. Amém. Irmão Silvério tem direito a uma tréplica, 1 minuto. Irmãos, como já foi dito, a fé, ela não é irracional. A fé cristã não é irracional, ela tem um fundamento. Como o nosso tema já disse, a razão da nossa esperança, nós temos uma razão. E nós temos um fundamento. Então a fé, ela é racional. A fé, nós temos um fundamento. É isso que importa. Apesar da ciência tentar provar contra, né, nós temos a nossa fé firmada em Cristo Jesus. E temos na nossa fé e a esperança, a nossa esperança. E podemos afirmar isso diante do nosso Evangelho. Amém? Vamos para o segundo debatedor desta tarde, número 1, pastor Marcos estará respondendo, lembrando que as posições da ponta, no caso, o que terá direito à réplica será nosso irmão Maurício, e à esquerda, nosso irmão Hélito. Então, o pastor Marcos irá responder a questão de número 7. Nós temos aqui uma das perguntas enviadas via questionário online pela juventude. Está embasada aqui em 2 notícias. A primeira, uma matéria da Reuters Brasil Online, do dia 12 de outubro de 2007, que diz assim: americanos conhecem Big Mac melhor que os 10 mandamentos. Quanto aos 10 mandamentos, você conhece? Em um teste, norte-americanos lembraram os 7 ingredientes de um hambúrguer Big Mac do McDonald's, e os membros do programa da TV The Brad Bunch com mais facilidade que os 10 mandamentos da Bíblia. E uma segunda matéria da gospelprime.com.br, cujo título é A Importância da Apologética para a Igreja.
A apologética é uma disciplina essencial à igreja face aos muitos modismos teológicos e movimentos religiosos e sectários que avançam no Brasil e no mundo. Diante dessas duas matérias, a pergunta a ser respondida é: por que se ensina tão pouco sobre apologética cristã nas igrejas evangélicas? Com a palavra, pastor Marcos de Oliveira. Meus irmãos, na atualidade que estamos vivendo, apologética, doutrina daquilo que cremos, da razão da nossa fé, e entrou-se muito a obra da prosperidade. Eles estão num ensino mais voltado hoje a pessoa ter do que ser, em receber, porque quando nós, pelo tema que temos, Cristo a razão da nossa fé, quando nós, principalmente na apologética cristã, que colocamos isso em evidência, é porque nós cremos do que o Senhor fez para com as nossas vidas. A ciência e as demais igrejas hoje, até mesmo porque não dizer as grandes assembleias de Deus, eles não estão preocupados em ensinar o povo a ter uma vida de contínua comunhão com Deus, em viver uma evidência com Cristo, mas sim em ter um volume muito alto de pessoas sem o pleno conhecimento da verdade. Por isso que até mesmo nas duas perguntas, por que eles conhecem mais o Big Mac do que os 10 mandamentos? Por falta de estudo da palavra de Deus, falta de ensino à palavra de Deus. Pelo contrário do que nós vivemos no ministério de São Bernardo do Campo, no entanto, está sendo realizado aqui nessa tarde, você tem o direito e o privilégio de estar aprendendo a palavra de Deus a cada instante, escola dominical, cultos de ensino, e todos os nossos cultos. Deveríamos mais, todos nós, aprofundar mais na apologética cristã, na vida cristã para com os nossos membros. Amém. Tem direito a uma réplica, nosso irmão presbítero Maurício, 2 minutos. Então, meus irmãos, quanto à apologética, uma palavra apologia, e é um ensinamento que nos traz a defesa da nossa fé, dos nossos costumes, dos nossos ensinamentos. Eu trago essa dificuldade, esse meio difícil de se poder interpretar, que é apologética, para nós líderes. Nós, na verdade, é que somos falhos em apresentar ao público, um pouco mais do que nós deveríamos. Não podemos transferir esse erro para as pessoas que fizeram essa pesquisa. Eles estão nos observando, eles estão nos olhando, e a realidade é essa. Falta um pouco mais de nós, líderes, estar nos incumbindo de trazer um melhor aprendizado para os nossos membros, inclusive os jovens, porque se nós até mesmo perguntar para alguns, nós sentiremos um pouco de vergonha, mas a realidade é essa. Nós que estamos aqui precisamos, de uma maneira mais incentivada, trazer para os jovens esse ensinamento. Então, eu particularmente acredito que nós precisamos melhorar. Deus abençoe, presbítero Maurício. O irmão Wellington tem 1 minuto para a tréplica. Bom, com relação a esse assunto de ensino, quando se trata da apologética, nós podemos... o próprio tema do nosso congresso é uma referência disso. Quando trata-se de ter convicção, quando trata-se de ter razão, nós não temos simplesmente a nossa fé defendida porque nós optamos por uma questão simplista, vamos imaginar assim, de uma sociedade cristã, mas é porque nós temos algo em comum, algo dentro de nós, que nos fortalece e nos traz ao raciocínio
de entender a razão da nossa esperança. Ou seja, quando a gente para analisar esse contexto todo, essa importância de entender a palavra de Deus, de compreender a palavra de Deus dentro do segmento cristão. Não porque alguém disse alguma coisa que, como já foi mencionado, dentro de um contexto de prosperidade, mas sim dentro de um contexto racional e exercício da fé. É o equilíbrio para o entendimento. Amém. Vamos então, neste momento, para a terceira pergunta. Vamos escolher primeiro o debatedor, número 4, pastor Edson, estará respondendo. E a pergunta de número 4, também, aqui proposta. Na biblioteca virtual Wikipédia, o termo, a frase, Deus está morto. Deus está morto é uma frase muito citada pelo filósofo alemão Nietzsche. Aparece pela primeira vez em A Gaia Ciência e uma terceira vez na seção 343. Uma outra instância da frase e a principal responsável pela sua popularidade aparece na principal obra de Nietzsche, Assim Falou Zaratustra. Deus está morto é uma frase muito conhecida de Nietzsche. Por outro lado, na mesma biblioteca virtual Wikipédia, nós temos outro termo, Deus não está morto. É um filme de drama da indústria cinematográfica cristã de 2014, foi lançado nos cinemas norte-americanos em 21 de março de 2014, o filme foi bem recebido e apoiado por católicos, evangélicos e pentecostais, mas foi avaliado negativamente pela crítica especializada devido ao seu conteúdo apologético e previsível. A premissa básica é de um estudante evangélico debater com um professor ateu e vencê-lo na frente da classe, que então o aplaude. Diante desses noticiários, a pergunta que cabe nesta tarde é: fé e razão podem ser tratadas como inimigas? Pastor Edson, 3 minutos para a resposta. Foi já até abordado sobre esse tema. A nossa fé, ela não é vaga. Nós não sofremos uma lavagem cerebral para acreditar na existência de Deus. Não, nossa fé tem uma base, e começamos pela palavra de Deus, ela é a base da nossa fé. A Bíblia diz que de sorte que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, não vamos ficar só com a razão. Nós temos o nosso culto racional, onde nós podemos duvidar. O culto racional, você pode colocar em dúvida algumas questões do culto. Será que é Deus que está falando? Será que não é? Agora, negar a existência de Deus, dizer que Deus está morto, seria cometer uma grande loucura, porque imagine se nós, até mesmo aqueles que não conhecem o Evangelho, tem um Evangelho natural que é a natureza. Toda a criação revela a existência de Deus, e Deus não só criou, jovens, olha aqui, escute só bem isso aqui, Deus não só criou todas as coisas, como Ele preserva todas as coisas. Uma das provas da existência palpável, que até o ímpio pode enxergar isso, é que Deus não só criou, como Ele preserva todas as coisas. Deus cuida da natureza, cuida do ar, cuida da água, cuida do solo, cuida do mar, deu uma ordem para o mar ir até a praia e voltar. Então, é muito visível e palpável a existência de Deus, até para aqueles que não conhecem a Bíblia. Quanto mais nós que conhecemos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo em nós que clama Abba Pai, que nos anuncia a existência de um Deus vivo, não tem como negar a existência de Deus. Nós podemos provar pela Bíblia e provamos de modo palpável, visível também, da existência de Deus, que Ele criou todas as coisas e também preserva todas as coisas. Só um minutinho, a Letícia tem direito a uma réplica de 2 minutos, depois na sequência, o Alessandro, uma tréplica de 1 minuto.
A fé e a razão são distintas, mas andam juntas. A fé te impulsiona a crer, a esperar em Deus, né? E a razão, que você haja com raciocínio, com inteligência, segundo a vontade de Deus. Amém. Irmão Alessandro, uma tréplica. Eu gostaria de ler 2 textos bíblicos que baseiam esse forte argumento que os nossos irmãos aqui, com muita sabedoria, apresentaram. O primeiro está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. É muito conhecido. Diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E o outro texto, que é muito conhecido, é Romanos 12, e versículo número 1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, que é santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, os dois caminham juntos. Nós não somos um grupo de fanáticos. Você nunca vai ver um cristão entrando num supermercado, enfim, numa comunidade, e se estourar, explodir uma bomba, porque nós não somos fanáticos. E nós também não somos totalmente racionais. Se alguém aqui nessa tarde andar, se um paralítico andar, se um cego ver, nós vamos glorificar o nome do Senhor. Então a razão e a fé, elas caminham juntos, ela tem que caminhar junto. Amém. Vamos para a quarta pergunta desta tarde, bate-papo jovem MUPADESB LP 2018, pergunta de debatedor de número 6. Nosso irmão Silvério irá responder a pergunta de número 1. A matéria que embasa nesta tarde foi publicada na Gazeta Online no dia 4 de junho de 2018 e revela uma frase do colunista Manuel Rocha, que diz: onde houver dúvidas, que se leve a fé. Diante disso, a pergunta que nós propomos nesta tarde é: quando formos evangelizar um indouto, devemos apresentá-lo a Cristo, entre parênteses, fé, ou a Jesus, entre parênteses, razão? Com a palavra, nosso irmão Silvério. Nós devemos apresentar o plano de salvação, certo? Devemos apresentar Jesus, a razão, devemos apresentar Jesus, mas devemos apresentar Cristo, também a fé. Então nós devemos apresentar um plano de salvação e apresentando Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Nosso irmão Alessandro, uma réplica de 2 minutos. Eu consolido esta afirmação do irmão Silvério. O evangelho ele tem que ser simples. A grande verdade, nós temos perdido muito hoje, porque muitos pregadores eles enfeitam muito, e às vezes um leigo que entra na igreja, ele sai cheio de dúvidas. O evangelho ele é prático, ele é simples. Apresente Jesus Cristo. Apresente, porque quem vai convencer o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo que está agindo. Então, quando você apresenta Jesus Cristo, fica tranquilo, o que há de ser salvo, será salvo. Nós precisamos trabalhar o evangelho prático, sem muita, eu quero até dizer um termo aqui, muita frescura, criar muita teologia, colocar sermões muito elaborados, que a pessoa entra na igreja e sai cheio de dúvidas. Apresente Jesus Cristo. E eu quero aqui dizer que nós, evangélicos, eu cresci na igreja, nós estamos perdendo isso. Eu me lembro quando criança, o evangelho era muito simples: Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura e Jesus leva para o céu. É suficiente para Jesus fazer a obra da salvação. Deus abençoe. Nosso irmão Maurício tem direito a uma tréplica de 1 minuto. Eu quero reafirmar a lógica do nosso irmão Silvério Dias e dizer que a razão, na verdade, é o raciocínio prático. E quando nós acreditamos, nós temos a lógica
de que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e Ele está na nossa vida, é isto que nós devemos apresentar primeiro para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Como diz o meu pastor regional numa reunião, ele diz que as pessoas precisam primeiro gostar de nós e depois apresentarmos a Cristo. Então, se alguém ver algo diferente em você, é lógico que vai entrar a expressão, ele tem razão. E logo nós oferecemos a fé, que é o exercício do que nós apresentamos como razão. Vamos para a próxima pergunta. O debatedor que irá responder, número 3, a Letícia. Ela irá responder a pergunta de número 2. A revista Veja publicou no dia 6 de maio de 2016 uma matéria cujo título é possível acreditar em Deus usando a razão, afirma William Lane Craig. A frase que embasa essa matéria dele diz assim: se você acha que a religião é um conto de fadas, não acredite, mas se o cristianismo é a verdade, como penso que é, temos que acreditar nele, independente das consequências. É o que as pessoas racionais fazem. Elas acreditam na verdade, a via contrária ao pragmatismo. Isso funciona? Não importa se é verdade, quero saber se funciona. Diante disso, a pergunta que cabe nessa tarde é: nos dias atuais, é possível acreditar em Deus somente com base em nossa racionalidade? Letícia, 3 minutos. Somos seres racionais, mas somos limitados, né? E a nossa base de crença é a palavra de Deus. Nós estamos vivendo num século onde o avanço tecnológico, tantas coisas acontecendo, né? Mas a nossa racionalidade é pobre demais diante da grandeza do nosso Deus, que é misericordioso, fiel, e Ele tem todo o poder e tem o controle de todas as coisas. Por isso, nós dependemos totalmente de Deus, totalmente a nossa fé tem que estar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Glória, pois, a ele. Amém. Irmão Hélito, 2 minutos, a réplica. É muito interessante porque quando se trata de simplesmente falar da razão, quando se trata em anunciar a Deus, nós podemos perguntar para várias pessoas aí fora: você acredita em Deus? Acredito em Deus. Acreditam, talvez, por um contexto racional, simplesmente, não pelo ato de fé. Porque se fosse pelo ato de fé, estariam servindo de fato ao Senhor Jesus. Então, é muito importante a gente tratar esse equilíbrio do raciocínio, obviamente, né, de anunciar o Senhor, mas não funciona apenas com o racional, porque a necessidade da pessoa, as pessoas a qual nós vamos apresentar essa razão, elas têm que ver também os sinais seguindo, elas têm que ver para que haja florescimento da fé. Então, nos dias atuais, no sistema tão relativista, né, nos atos pós-modernistas, nós precisamos evangelizar, anunciar a Jesus, mostrar a razão pela qual nós servimos a Jesus, para que as pessoas entendam que, se viver o ato de fé, serão novos, né? Serão pessoas novas na pessoa do Senhor Jesus. Amém. Pastor Edson, 1 minuto para a tréplica. Irmão, jovens, veja bem, nós lemos a Epístola aos Hebreus, aquela carta que foi escrita aos Hebreus. O tema central daquela carta é que Cristo é superior. E aí mostra que Cristo é superior à aliança do Antigo Testamento, aos anjos, ao sacrifício, toda aquela liturgia que havia no culto judaico. Jesus é superior. Não há necessidade mais hoje de a gente colocar aqui na igreja a arca da aliança aqui no altar para fazer um culto. Colocar todos aqueles instrumentos, tinha
todo algo assim visual, palpável no culto judaico, para que o judeu entrasse no templo, o adorador, e visse ali a marca da presença de Deus, o candelabro, o castiçal, e aí nós temos ali os utensílios do tabernáculo e também na sinagoga. Hoje nós não precisamos mais, porque aí diz, a fé, ela é o fundo, é o firme fundamento. Eu vou até ler aqui, Hebreus 11, que eu acho que isso aqui é importante a gente falar. Hebreus capítulo 11 diz assim, olha, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Isso é promessa de Deus. E a prova das coisas que se não veem. Então veja bem, o nosso culto, nós não temos o castiçal aqui no templo, não precisamos mais, porque nós acreditamos e cremos pela fé que Jesus está aqui, que Ele é superior a todos esses sacrifícios, todas aquelas ofertas, todas aquelas liturgias do culto judaico. Então a existência hoje, nós dizemos servir a Deus só com a razão. Nós já fizemos isso uma vez, precisava de um Deus palpável. Nós tínhamos que ter um altar, em cima dele um Deus, para a gente olhar para aquele Deus e adorá-lo. Depois que eu conheci Jesus, não foi preciso mais. Jesus está vivo, está entre nós aqui, Ele vai manifestar em nosso meio a sua glória daqui a pouco, já estamos sentindo Ele aqui. Glória a Deus. Então nós vamos sortear mais um debatedor, para que nós possamos finalizar. Número 7, o presbítero Maurício estará respondendo a pergunta de número 8. A mais polêmica. E o mais polêmico. Nós vimos recentemente que, pelo noticiário, final de 2017, que o Supremo Tribunal Federal autorizou, por 6 votos a 5, o ensino religioso com natureza confessional nas escolas públicas. Nós vemos aqui na biblioteca virtual da Wikipédia que um exemplo é a Suécia, um dos países com maior número de ateus em todo o planeta, uma das maiores nações ateias. Segundo pesquisa realizada em 2010 pelo Instituto de Pesquisa da Comissão Europeia, 22% dos cidadãos suecos acreditam em Deus, 45% acreditam que exista algum espírito ou força vital, e 30% não acreditam em qualquer tipo de espírito, Deus ou força vital. Diante dessa reportagem, a pergunta que cabe é: o que muda com a decisão do STF de que o ensino religioso nas escolas públicas poderá ter natureza confessional, ou seja, assumir os dogmas de uma determinada religião? A palavra, presbítero Maurício, 3 minutos. Bom, segundo o Supremo, que já diz que é Supremo, é o tribunal, por 6 a 5, eles conseguem determinar essa facilidade ou dificuldade dos professores ter a oportunidade de falar sobre religião. No entanto, nós, como cristãos, precisamos estar preparados também para nos adentrar às escolas com a nossa defesa de fé. Porém, por outro lado, nós precisamos também ter uma certa defesa, que os nossos jovens estarão preparados para se defender das outras religiões que vão estar aparecendo na escola, porque vai ser um grande choque, tanto para os nossos jovens, como para aqueles que não têm uma religião ou não professam uma fé. Isso cabe uma dedicação muito grande por parte da liderança, nós que estamos aqui, ajudar a ensinar aos nossos jovens estar preparados então para receber essa ordem do Supremo Tribunal Federal. 2 minutos, direito à réplica, irmão Silvério.
como já foi dito, se torna um pouco difícil com essa decisão. Mas eu acho que no mesmo momento que se torna difícil, abre também um leque para que nós possamos apresentarmos o nosso Deus também. Da mesma forma que eles têm o direito, nós também temos. Para isso, nós temos que ter os nossos estudos, que graças a Deus o nosso campo apresenta um ótimo estudo para os nossos jovens. Nós podemos ver nos dias atuais aí que tem várias denominações que, se você não vê estudo para a juventude, então a juventude fica totalmente perdida nessa situação. Mas graças a Deus que nós temos no nosso meio pessoas adequadas que nos incentivam e que nos proporciona esse privilégio de estar estudando, para que chega nessa hora o jovem esteja preparado para apresentar a sua opinião. Amém. Pastor Marcos, 1 minuto a tréplica. Em defesa do Supremo, né, a decisão deles humana de 6-5. Mas nós temos um que é sobre o Supremo, que é o nosso Deus. E o ensino da palavra, como o irmão Maurício disse, o irmão Silvério, a dedicação do ensino, os nossos jovens, aqui estamos falando de uma classe de jovens, mas temos que voltar lá atrás. E as nossas crianças, que também vão enfrentar a escola. Muitos jovens aqui têm irmãos mais novos que também vão enfrentar a escola. Por isso que a Bíblia diz que ensina o menino no caminho que deve andar. Eles tendo aprendido em casa, na escola bíblica dominical, que é um dos maiores cursos teológicos que nós temos, que é a escola bíblica dominical. Eles chegando ali, quando eles vierem dizendo que você não pode anunciar o evangelho, mas através da sua atitude, do seu comportamento cristão ali, você pode fazer a diferença. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida, mas dedique-se ao estudo. Falta de ensino não tem. Temos aí a semana MUPADESB quase em todas as regionais, começando lá da nossa sede, semanas de estudo, de ensino. Os jovens desse ministério, vocês têm 99,9%, né, um bom ensinamento, é só colocar ele em prática. Amém, Deus abençoe. Com a autorização aqui do pastor anfitrião, nosso líder nacional, eles pleiteiam aqui mais uma pergunta nesta tarde. Então nós vamos sortear mais uma questão. Debatedor número 1, Marquinhos. E a questão de número 3. Estava meio ansioso que essa pergunta não tinha sido sorteada, mas ela veio. E vivemos um tempo que essa pergunta está muito oportuna. A pergunta é: como um cristão, um jovem cristão, convicto de seus princípios cristãos, deve se portar em uma instituição de ensino que pregue o sistema do marxismo cultural, tão imbuído de valores anticristãos? A palavra, pastor Marcos. Que nós até dissemos um pouquinho antes, irmãos, por isso que é bom os jovens, na atualidade, estamos aí recheados da informática, da informação, hoje computador, celular, e vai se aproximando a cada dia. Muitas das vezes deixamos de atentar para a palavra de Deus, a Bíblia, e ficamos mais no smartphone, no computador, no Facebook, no WhatsApp, e esquecemos de meditarmos na palavra. Quando nós entramos para a palavra, pois a palavra nos santifica, a palavra de Deus, ela nos torna aptos
a nos posicionar contra qualquer entidade que queira macular ou manchar aquilo que está em nós, que é a razão da nossa esperança, que é o Senhor Jesus. Então nós devemos o quê? Bíblia, estudar a palavra de Deus, participar dos cursos teológicos, entrarmos afinco na palavra do Senhor. Dela nós conseguiremos sair do outro lado sem nos contaminar. Bom, Maurício, 2 minutos. É possível um cristão socialista? Muito bem. Eu queria só fazer uma pergunta para o público. Amém? O que é marxismo? Levanta a mão, só levanta a mão. Quem sabe o que é? Michel, salvou, hein? Então, nós precisamos primeiramente conhecer esse sistema. A pergunta foi lançada para que nós possamos entender quem é. Mais um aprendeu na escola, né? Há quanto tempo já? Faz muito tempo. Então, juventude, o Marcos falou sobre informação. Na verdade, nós precisamos de formação. Formarmos jovens que estejam dispostos a saber, a se defender, porque se não saber quem é o camarada que fundou o socialismo de 1850, alguma coisa assim, né? Saber o que esse homem fala, o que esse homem faz. Então, a minha resposta é que vocês voltem, analisem quem foi o rapaz aqui, o Marcos, porque ele vem com uma proposta para os jovens, para a sociedade, totalmente diferente do capitalismo. O camarada não gosta de trabalhar, o camarada não gosta de tomar banho, o camarada judia da esposa. É isso que vocês querem para a sua vida? Então eu faço as minhas palavras uma reflexão que nós precisamos primeiro formar, né, para os jovens, para dar uma melhor resposta. Eu vou abrir aqui então a oportunidade, pelo regulamento, o Wellington dá a tréplica de 1 minuto, depois eu abro uma oportunidade a algum dos debatedores que quiser pontuar sobre essa questão nesta tarde. Wellington. É muito interessante, pertinente o que o Maurício falou. Vale a pena, né, a todos fazer essa pesquisa, mas essa ideologia, né, de Karl Marx, quando se trata desse sistema, né, todo o contexto aí socialista, né, e que também é relativista, né, nós temos que ter muita atenção. Agora, como combater esse desafio? Como lutar com isso diante das nossas instituições, que na verdade pregam muito essa ideologia, muito esse padrão? É o que nós estamos fazendo aqui, buscar de alguma forma o conhecimento para que tenhamos base, e essa base, né, ser a nossa defesa diante de uma instituição de ensino que preza talvez por um sistema, por um idealismo tão confuso, né, onde aparentemente nada tem a ver, onde o relativismo opera, onde o socialismo, né, acha que todo mundo tem que ser igual a todo mundo e acaba pregando uma, né, entre aspas, uma doutrina que não cabe na ênfase da nossa igreja. Amém. Nosso líder nacional, nosso irmão Alessandro, gostaria de pontuar algo a respeito. Uma das ideias que Karl Marx defendeu foi que o proletariado, que era a classe trabalhadora, deveria se voltar contra os seus senhores e então tornar a terra como um paraíso. Não teria mais uma subjugação, o dinheiro ele seria distribuído entre todas as pessoas seriam iguais. Todavia, quando estourou a Guerra Fria, Karl Marx ele percebeu que ele perdeu. E por quê? Porque ele percebeu que os trabalhadores estavam se voltando contra trabalhadores e não contra os senhores da terra. O que ocorreu foi uma grande perca para a sociedade, como um todo afetada nesse processo, mas o que chama a atenção
E isso é muito importante porque isso está muito imbuído nas universidades e na escola, principalmente nos professores acadêmicos hoje. Esse princípio de Karl Marx está muito imbuída, é que eles pensam em destruir o que existe hoje com o mal. Eu vou destruir com o mal, e através dessa destruição vai nascer algo bom. Eu destruo com o mal e vai nascer algo bom. Agora eu poderia perguntar para vocês, quem é o destruidor? A Bíblia fala que o diabo veio roubar, matar e destruir. Só que em meados de 1919, veio uma outra pessoa, Kritzmann, e ele percebeu então que nós não, a guerra, o Karl Marx, o problema não seria então a Guerra Fria, a perca da Guerra Fria, porque na Guerra Fria, quando os russos eles perdem, porque os Estados Unidos eram muito superior na questão armamentista, então eles sugerem que a guerra de fato não seria armamentista, mas seria uma guerra cultural. E o Papa Bento, quando esteve no parlamento, ele discursou para o parlamento e ele foi ovacionado. E uma das coisas que ele discursou é que o cerne da civilização são 3 pontos. É a filosofia, que vem dos gregos, é a religião, que vem de Jerusalém, através de Jesus Cristo, e são as leis romanas, que veio de Roma. E que o Karl Marx, esse princípio de Marx, veio destruir um desses 3 pilares. Veja bem, olha como isso está difundido hoje na sociedade. Porque se você for olhar bem, por exemplo, a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Se você for olhar o que eles defendem, parece bonito. Olha, mas todos são iguais. Todos os homens são iguais perante a lei. E todos são livres para fazer as escolhas. Todos são livres para escolher com quem casar. Então, logo, um homem pode casar com um homem, uma mulher pode casar com uma mulher, sem nenhum problema. Mas o final disso é destruir um dos pilares que construiu a civilização. Por quê? Quando você faz isso, você destrói a base da sociedade, que é a família. Quando você destrói a família, e esses casal que construíram então casamento, eles vão morrer, não vai ter mais a possessão, o dote, a posse, a distribuição dos seus recursos. Então, de fato, por exemplo, o que o socialismo defende: não, nós precisamos de casa, nós precisamos de moradia. Então, em vez de utilizar os meios legais para obter a moradia, eles invadem as terras, eles invadem as posses. Então parece que a ideia inicial é bonita, mas ela não é bonita. É uma ideia que nasce da onde? Eu destruo, eu acabo com o sistema existente, e dessa destruição vai surgir algo novo, que vai ser bom para a sociedade. Isso daqui, irmão, é um sistema nascido no inferno, e a igreja, o jovem, você tem que estar balizado pela palavra do Senhor, para você combater isso. Nós não concordamos, irmãos, com revoluções. Nós concordamos o quê? Com uma democracia, aonde as partes discutem, aonde nós vemos os prós e os contras, e o que ganha? O que ganha é a sociedade no bem comum, sempre defendendo os princípios cristãos. Amém. Deus abençoe. Então, com esta pergunta, nós encerramos aqui nesta tarde nosso bate-papo jovem da MUPADESB LP 2018. Lembrando que no próximo ano nós teremos, pelo cronograma, São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Gostaria de agradecer esta oportunidade que nos foi confiada para estar mediando esse debate, agradecer os nossos irmãos e irmãs presentes, que foram incumbidos de debater as temáticas, também todos os irmãos, jovens, a juventude aqui presente, e os irmãos que estão ao vivo lá pelo Facebook acompanhando esta transmissão. Para encerrar, eu gostaria de solicitar ao pastor Edson, que é o pastor regional anfitrião aqui deste trabalho, que fizesse uma oração para que nós possamos terminar este trabalho nessa tarde. Amém. Vamos colocar de em pé para nós orarmos ao Senhor. Jovens, eu acredito que foi proveitoso esse debate, e olha para mim, está tão perto de nós essa questão que foi tratada aqui. Hoje o nosso país está elegendo um presidente,
E essas duas batalhas estão aí em nossa nação. A batalha socialista. De outro lado, nós temos, não defendemos assim a extrema-direita, o radicalismo, mas defendemos o valor da família, a verdade absoluta da palavra de Deus. E por outro lado, nós temos esse liberalismo, entendeu? Que está dentro do socialismo, que vem lá do marxismo. Essas ideias de que não existe uma verdade absoluta, cada um tem uma verdade, eu preciso respeitar o que ele acredita, o que ele quer, o que ele pensa, e não discriminar, não somos homofóbicos. Está aí hoje acontecendo diante de nós essa batalha, bem pertinho de nós, no nosso país. Então o Brasil precisa levar um choque, eu acredito que vai levar um choque hoje, para dar uma acordada. Nosso país precisa levar um choque, para que isso se acorde, se desperte o povo de Deus. Eu acredito num Deus grande. Não importa quem vai ser o presidente da república, eu só sei que Deus continua sendo Deus, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela vai continuar sendo a igreja do Senhor, não importa. Se Deus permitir que o homem, a Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor, seja quem for, Deus continuará sendo o Deus da igreja. Feche os seus olhos, jovem, seja crente na escola, defenda a fé cristã, vá à escola dominical, esteja presente nos estudos bíblicos, na doutrina, nos ensinamentos, porque estamos crescendo para defender, fazer apologia a esses ensinos contraditórios à palavra do Senhor. Vamos agradecer a Deus. Deus abençoe o Carlos Bazagos, nossos irmãos aqui que fez parte desse debate. Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, nesta tarde, por esse debate tão importante, Senhor, tratando temas atuais, Senhor, em que está em nossa sociedade, em que o inimigo, ele tem usado essas ideologias, Senhor, para tentar tirar Deus de cena, tirar Deus da terra, da igreja, roubar a nossa fé, fazer com que nós apostatamos da fé e acreditamos nessas ideologias. Mas, Senhor, nós continuamos crendo na Tua palavra, que fomos inteirados, que fomos ensinados desde a nossa meninice, Senhor. Louvado seja o Teu nome, e que esses jovens façam jus a esse tema: Jesus, a razão da nossa esperança. Amém e amém. Quantos podem dar glória ao Senhor Jesus nessa noite?